o louvor que sarou o corpo e a alma. Márcia tinha apenas 9 anos quando descobriu que não poderia mais comer chocolate. Não era uma simples alergia, mas uma reação violenta que fazia seu corpo inchar, os lábios ficarem roxos e a garganta fechar como se fosse sufocá-la. Os médicos disseram que era uma sensibilidade extrema, quase um choque anafilático, e que ela teria que carregar remédios para o resto da vida. Nem um pedacinho, nem mesmo o cheiro, advertiu a alergista, enquanto a mãe de Márcia, Dona Lúcia, segurava a receita com mãos trêmulas. A menina chorou naquela noite. Não era só pelo chocolate, era pela sensação de ser diferente, de ter que ficar de lado enquanto as outras crianças comiam brigadeiros na escola ou ganhavam ovos de Páscoa. Porque eu, mamãe? Perguntava, e Dona Lúcia, que já lutava contra a depressão depois da separação do marido, só conseguia abraçá-la em silêncio. Foi numa tarde de sábado, quando passavam em frente a um pequeno salão alugado no bairro do Belém, em São Paulo, que ouviram vozes cantando. Não havia instrumentos, apenas um coro de homens e mulheres entoando um hino lento e solene: Glória a Cristo Jesus, nosso Salvador. Dona Lúcia parou, intrigada. Nunca tinha entrado numa igreja da congregação cristã no Brasil, mas algo naqueles versos a atraiu. Vamos ver, filha, disse, mais por desespero do que por fé. Dentro do salão, tudo era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, irmãos vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. No púlpito, um ancião de voz firme dirigia a reunião. Não havia holofotes, nem palmas, nem emocionantes shows de adoração. Só a palavra de Deus, lida com reverência, e as orações que pareciam subir direto ao céu. Márcia sentou-se ao lado da mãe, observando tudo. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia curado sua filha de uma febre alta depois de muitos irmãos orarem. Não foi médico, não foi remédio, foi o Senhor, disse ela, com lágrimas nos olhos. Márcia apertou a mão da mãe. Será que Deus pode me curar também? Sussurrou. Dona Lúcia, que há anos não pisava numa igreja, sentiu algo estremecer dentro dela. Depois do culto, aproximou-se do ancião e, com voz embargada, contou sobre a doença da filha. O homem, de cabelos brancos e olhares serenos, ouviu tudo e então colocou a mão no ombro de Márcia. Minha filha, Deus é poderoso. Ele ouve as orações dos que creem. Você quer ser batizada nas águas? Márcia assentiu, sem entender muito, mas sentindo uma paz que nunca tinha experimentado. Nos dias seguintes, ela e a mãe começaram a frequentar as reuniões. Márcia aprendia os hinos de cor: Ó meu Salvador, a ti me rendo era seu favorito, andava de mãos dadas com as irmãs mais velhas, que lhe ensinavam a orar. Pede a Jesus com fé, menina, dizia Irmã Maria, uma senhora que sempre levava balas de hortelã no bolso para as crianças. Até que chegou o dia do batismo. Márcia, vestida com um longo vestido branco, desceu as escadas da piscina batismal enquanto o ancião lia as palavras de Mateus 28:19. Quando emergiu das águas, sentiu algo diferente, uma leveza, como se um peso tivesse saído dela. Naquela noite, sonhou com um homem de túnica branca que segurou sua mão e disse: Não temas. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o Louvai ao Senhor, todos os povos, Márcia sentiu um cheiro doce no ar. Era chocolate. Alguém havia trazido um bolo para a Santa Ceia, e o aroma se espalhava pelo salão. Ela segurou a respiração, esperando a coceira na garganta, o inchaço nos lábios, mas nada aconteceu. Só a música, só a paz. Dona Lúcia notou a expressão da filha. O que foi, meu amor? Perguntou. Márcia, tremendo, apontou para o bolo. Mãe, eu não sinto nada. Eu quero experimentar. Os irmãos ao redor ouviram e, num gesto espontâneo, começaram a orar. O ancião se aproximou, colocou as mãos sobre a cabeça da menina e disse: Senhor, se é da tua vontade, confirma este milagre. Com lágrimas nos olhos, Márcia provou um pedaço do bolo. Esperou. Nada. Só o sabor doce, só a alegria explodindo dentro dela. A igreja inteira irrompeu em louvor. Irmãos abraçavam uns aos outros, mulheres choravam, e o ancião, com voz emocionada, disse: Hoje vimos a mão de Deus. Mas o milagre não parou aí. Dona Lúcia, que há anos vivia amargurada, sentiu seu coração se abrir. Aquela mesma noite, depois da reunião,
ela se ajoelhou ao lado da filha e pediu perdão a Deus por sua incredulidade. Pouco tempo depois, também foi batizada. Anos se passaram. Márcia cresceu, tornou-se uma jovem dedicada à igreja, e toda a Páscoa ela distribuía chocolates para as crianças do bairro, contando como Deus a havia curado. Não foi pelo chocolate, ela sempre dizia, sorrindo. Foi pela fé. Deus não nos tira só o que nos faz mal, Ele nos dá algo muito melhor, a certeza de que nunca estamos sozinhos. E assim, numa igreja simples, sem alarde, onde os hinos são cantados à capela e as orações são feitas de joelhos, Márcia aprendeu a maior lição: os milagres de Deus não precisam de palcos, só de corações dispostos a crer. Márcia nunca imaginou que sua história de fé iria tocar tantas vidas. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, enquanto ela distribuía os chocolates da Páscoa, uma mãe se aproximou com o filho nos braços. O menino, Lucas, tinha apenas 4 anos e nasceu com uma doença rara que o impedia de andar. Os médicos haviam dito que ele nunca daria um passo sequer. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Márcia e perguntou: é verdade que Deus curou você quando era criança? Márcia sorriu e confirmou. Ele pode curar o meu filho também? A mãe suplicou, com a voz embargada. Márcia não hesitou. Ela colocou a mão no ombro da mulher e disse: vem comigo. Naquela mesma tarde, elas foram juntas à igreja. O pastor orou por Lucas, e toda a congregação se uniu em fé. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas corações sinceros pedindo um milagre. No domingo seguinte, durante o culto, algo extraordinário aconteceu. Enquanto todos cantavam o hino A Deus é Fiel, Lucas, que nunca havia se levantado sozinho, puxou a mão da mãe, com um sorriso no rosto, deu os primeiros passos. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. A mãe caiu de joelhos, agradecendo a Deus, enquanto Márcia, emocionada, abraçava as duas. A notícia se espalhou pelo bairro. Muitos que antes duvidavam começaram a frequentar a igreja, não por curiosidade, mas por necessidade. Eles viam em Márcia e em Lucas a prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Com o tempo, Márcia se tornou uma serva fiel na congregação cristã no Brasil. Ela não só continuava com sua tradição de distribuir chocolates na Páscoa, mas também visitava hospitais, levando esperança a quem mais precisava. Sempre dizia: Deus não escolhe quem vai abençoar pela aparência ou pela posição. Ele escolhe quem tem um coração aberto para crer. E assim, numa igreja humilde, onde o amor e a fé são maiores que qualquer dificuldade, Márcia viu sua vida se transformar em um testemunho vivo de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age e ainda faz o impossível se tornar em realidade. Porque para ele, não há limites, só corações dispostos a confiar. Um dia, enquanto Márcia distribuía chocolates no pátio da igreja após o culto, uma mulher chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou a mão de Márcia com força e sussurrou: Irmã, eu preciso de ajuda. Meu filho, Pedro, tem apenas 7 anos e os médicos disseram que ele não vai resistir à doença. Eles já desistiram, mas eu não posso. Márcia sentiu o coração apertar, mas também uma paz que só vem de Deus. Ela abraçou Ana e disse: Vem comigo. Vamos orar juntos. O mesmo Deus que me deu uma segunda chance pode fazer um milagre na vida do Pedro. Naquela mesma noite, a igreja se encheu de irmãos em oração. As mãos se uniram, os corações clamaram, e o nome de Jesus foi exaltado com fé. Márcia, que já tinha vivido o impossível, orou com uma certeza que contagiou a todos: Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. Se o Senhor curou a mim, pode curar o Pedro. Dias depois, Ana voltou à igreja com o rosto iluminado. Irmãos, Deus ouviu nossas orações. Os exames do Pedro estão normais. Os médicos não explicam, mas nós sabemos, foi um milagre. O menino, antes fraco e pálido, corria agora pelo pátio, rindo e brincando com as outras crianças. Esse milagre não foi só para Pedro, mas para toda a igreja. Muitos que estavam desanimados se fortaleceram na fé. Alguns que haviam se afastado voltaram, porque viram que Deus ainda age com poder. E Márcia, com lágrimas nos olhos, agradecia: Senhor, o Senhor não só me deu uma nova vida, mas está usando minha história para abençoar outros. Hoje, anos depois, Pedro é um jovem saudável e servo de Deus, e Ana é uma das irmãs mais dedicadas na congregação.
Márcia continua sua missão, agora não só com chocolates, mas com o ministério de visitação aos doentes, levando não apenas palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda faz milagres. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é só teoria, é uma realidade que se vê, que se vive e que transforma vidas. E assim, como Márcia, muitos descobrem que, quando confiamos em Deus, até o impossível se torna possível. A vida de Márcia e sua família se tornou um testemunho vivo na congregação. Toda vez que ela entrava na igreja, os irmãos se aproximavam para ouvir mais detalhes daqueles dias difíceis e da vitória que Deus lhes deu. Alguns, que antes duvidavam se Deus ainda operava milagres nos dias de hoje, agora olhavam para Pedro e Ana e não tinham mais dúvidas. A fé deles crescia ao ver que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, ainda estava presente, agindo com o mesmo poder. Um domingo, depois do culto, uma irmã chamada Rosa, que há anos lutava contra uma doença crônica, procurou Márcia. Com a voz trêmula, ela disse: "Irmã, eu ouvi seu testemunho e algo dentro de mim mudou. Eu também quero crer que Deus pode me curar. Você acha que Ele ainda faz isso por pessoas como eu?" Márcia, com os olhos brilhando, segurou as mãos de Rosa e respondeu: "Minha irmã, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não é questão de merecimento, é questão de fé. Vamos orar juntas?" Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Márcia orou com uma confiança que só quem já viu o milagre de perto pode ter. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor simples e sincero: "Senhor, a senhora Rosa está aqui, com o coração aberto. O Senhor conhece sua dor. Toque nela, como tocou em mim. Dê a ela a mesma graça que nos deu." Rosa chorou durante toda a oração, e quando se levantou, sentia uma paz que não experimentava há anos. Nos dias seguintes, Rosa começou a frequentar as reuniões de oração e a participar do ministério de visitação com Márcia. Ela não foi curada naquele instante. Às vezes, a fé exige perseverança. Sua vida já não era mais a mesma. A dor ainda existia, mas agora havia esperança. E esperança, para quem estava acostumada apenas com o desânimo, era um milagre por si só. Enquanto isso, Pedro, que agora tinha 14 anos, sentia um chamado no coração. Ele via como sua história havia impactado tanta gente e queria fazer mais. Um dia, depois de uma pregação sobre o serviço ao próximo, ele falou com o irmão que presidia a congregação: "Eu quero ajudar, irmão. Não sei bem como, mas quero que outras pessoas conheçam a Jesus como eu conheci." O irmão sorriu e colocou a mão no ombro dele: "Deus já está usando você, Pedro. Sua vida já é uma pregação. Mas se você quer servir, podemos começar com algo simples: visitar os idosos do asilo junto com as irmãs. Eles precisam de um sorriso, de uma palavra, de oração." Pedro aceitou na hora. E assim, o jovem que quase foi levado pela morte passou a levar vida para outros. Nos fins de semana, ele e um grupo de irmãos iam ao asilo, cantavam hinos, liam a Bíblia e oravam com os idosos. Muitos daqueles velhinhos, que há anos não tinham mais esperança, começaram a sorrir novamente. Alguns até voltaram a frequentar a igreja, trazidos pelas mãos que um dia também foram sustentadas por Deus. Ana, por sua vez, descobriu um dom especial para ensinar as crianças na escola bíblica dominical. Ela lembrava como, naqueles dias de angústia, as orações das crianças da igreja tinham sido tão importantes para a família. Agora, ela queria que aquelas mesmas crianças crescessem sabendo que Deus ouve, que Deus age, que Deus não abandona. Toda semana, ela contava histórias da Bíblia de um jeito tão vivo que as crianças ficavam com os olhos arregalados. E sempre terminava com a mesma pergunta: "Vocês acreditam que Deus pode fazer tudo isso hoje também?" E elas respondiam em coro, com uma fé que só as crianças têm: "Sim, tia Ana." Márcia, ao ver seus filhos servindo a Deus com tanto amor, sentia que todo aquele sofrimento tinha um propósito. Uma noite, enquanto organizava os chocolates que ainda fazia para vender e ajudar no sustento da família, ela parou por um instante e olhou para uma foto na parede. Era Pedro no hospital, fraco, com tubos por todo lado. Ao lado, outra foto: Pedro agora, forte, sorrindo, com a Bíblia na mão. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, Senhor. O Senhor não só salvou meu filho, mas o transformou num instrumento nas suas mãos." E assim, a história de Márcia e sua família continuou a se multiplicar. Cada vida tocada por ele se tornava um novo testemunho. Cada milagre, por menor que fosse,
reforçava uma verdade simples, mas poderosa: na congregação cristã no Brasil, a fé não é apenas um conjunto de crenças. É uma chama que aquece, que ilumina, que transforma o impossível em possível. E enquanto houver pessoas como Márcia, que não desistem de crer, Deus continuará escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. O tempo passou, e Pedro, agora com 18 anos, sentia no coração um chamado que não podia ignorar. Toda vez que entrava na igreja, olhava para o coro e sentia uma paz que só podia vir de Deus. Ele lembrava das noites em que, ainda fraco, sua mãe o levava aos cultos, mesmo quando os médicos diziam que qualquer esforço poderia piorar seu estado. Mas ali, entre os hinos e as orações, ele sentia forças renascerem dentro de si. Agora, não era mais o menino doente que precisava ser carregado nos braços. Era um jovem cheio de vida, com uma voz que emocionava a todos quando cantava os louvores. Um domingo, após o culto, o irmão que dirigia o coro se aproximou dele. Pedro, você já pensou em servir no coro? A pergunta foi como um empurrãozinho de Deus. Ele hesitou por um instante, lembrando das vezes em que sua voz falhara por causa da doença. Mas então se lembrou das palavras de sua mãe: Deus não nos tira das batalhas, mas nos faz vencedores nelas. E com um sorriso, respondeu: se for da vontade de Deus, eu aceito. Os ensaios começaram, e Pedro se dedicou como nunca. Às vezes, o cansaço daqueles anos de luta ainda aparecia, mas ele orava e seguia em frente. Sua mãe, Márcia, observava tudo com lágrimas nos olhos. Aquele filho que quase perderá agora estava ali, não só vivo, mas servindo ao Senhor com alegria. E não era só isso. Pedro começou a visitar outros jovens doentes no hospital, levando não só palavras de conforto, mas também seu próprio testemunho. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia, segurando suas mãos com firmeza. Um dia, durante uma visita, conheceu Lucas, um adolescente de 15 anos que lutava contra a mesma doença que quase o levará. O menino estava desanimado, os pais chorosos. Pedro sentou-se ao seu lado e começou a contar sua história. Falou dos tubos, das dores, das noites em que pensou que não aguentaria mais. Mas também falou da mão de Deus que o segurou, dos irmãos da igreja que oraram sem parar, da mãe que nunca desistiu. Enquanto falava, Lucas foi se animando. No final, o garoto perguntou, com voz trêmula: você acha que Deus pode me curar também? Pedro sorriu e colocou a mão no ombro dele. Não só pode, como vai. Mas enquanto a cura não vem, Ele já está com você, assim como esteve comigo. E sabe de uma coisa? Você não está sozinho. A igreja toda está orando por você. Naquele momento, Lucas fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma esperança verdadeira. Os dias se passaram, e a notícia se espalhou: Lucas estava melhorando. Os médicos não conseguiam explicar, mas os exames mostravam uma melhora surpreendente. Sua família, que antes mal pisava numa igreja, começou a frequentar os cultos na congregação. E lá, entre os hinos e as mensagens, encontraram não só a cura para o corpo de Lucas, mas também a paz para suas almas. Enquanto isso, Pedro continuava firme. Agora, além de cantar no coro, ele ajudava na escola bíblica dominical, ensinando às crianças sobre a fidelidade de Deus. Márcia, sua mãe, via tudo aquilo e só tinha um pensamento: o Senhor não só deu meu filho de volta, como o usou para abençoar tantos outros. E assim, a história que começou com lágrimas e dor se transformou em um rio de bênçãos que alcançava cada vez mais vidas. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas memórias do passado. Eles são sementes plantadas todos os dias, que brotam em corações dispostos a crer. E enquanto houver pessoas como Pedro e Márcia, que não guardam suas bênçãos só para si, Deus continuará agindo, provando que, para Ele, não há impossíveis. Basta ter fé. Basta confiar. Basta deixar que sua luz brilhe através de nós. A vida de Pedro continuou sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Com o passar dos anos, ele não só cresceu na fé, mas também se tornou um jovem dedicado ao serviço do Senhor. Sua voz, que antes só se ouvia nos coros infantis, agora liderava louvores na congregação, emocionando a todos com a mesma paixão que sua mãe Márcia sentia ao ver o filho servindo a Deus. Mas o Senhor ainda tinha mais para fazer. Um dia, durante uma reunião de oração, Pedro sentiu um chamado especial no coração. Era como se Deus lhe dissesse:
agora é a sua vez de estender a mão para outros que estão perdidos. Ele não entendeu logo o que aquilo significava, mas guardou no coração. Pouco tempo depois, um jovem chamado Lucas começou a frequentar a igreja. Ele chegava sempre com o olhar baixo, as mãos trêmulas e um peso visível nas costas. Ninguém sabia, mas Lucas vinha de uma família destruída pelas drogas e pela violência. Ele tinha ouvido falar da congregação por um amigo e, sem esperança, resolveu entrar, só para ver se encontrava algo diferente. Pedro notou aquele rapaz desde o primeiro dia. Havia algo nele que o lembrava de como ele próprio tinha sido anos antes, cheio de medo, mas com uma faísca de desejo por mudança. Então, depois de um culto, Pedro se aproximou com um sorriso sincero. Ei, irmão! Tudo bem? Eu sou o Pedro. Disse, estendendo a mão. Lucas olhou para ele com desconfiança, mas apertou sua mão fracamente. Eu só vim ver como é aqui. Que bom que veio. Se quiser, a gente pode conversar. Eu também já passei por coisas difíceis. Aquelas palavras simples abriram uma porta. Lucas começou a frequentar mais, e Pedro, com a sabedoria que só quem já foi resgatado tem, foi mostrando a ele que Deus não olha para o passado, mas para o coração disposto a mudar. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um apelo: se alguém aqui precisa de libertação, de paz, de um novo começo, venha à frente. Deus está esperando por você. Lucas sentia o coração bater forte. Ele olhava para Pedro, que, com os olhos cheios de lágrimas, apenas assentiu, como se dissesse: você pode. Deus está aqui. E então, entre soluços, Lucas se levantou. Foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Quando ele saiu das águas do batismo semanas depois, não era mais o mesmo. O peso tinha desaparecido. O medo, ido embora. No lugar, havia uma paz que ele nunca tinha sentido. Márcia, que assistia a tudo daquele mesmo banco onde anos antes tinha chorado por Pedro, agora via dois jovens transformados pelo mesmo Deus. Ela abraçou o filho depois do culto e sussurrou: você viu, filho? Deus não só te salvou, como te usou para salvar outros. Isso é o milagre continuando. E assim, a história de Pedro e Márcia se multiplicava. Porque na congregação cristã no Brasil, um coração transformado nunca é o fim. É sempre o começo de algo maior. Cada vida resgatada se torna uma luz, cada testemunho se torna uma semente, e cada milagre, um convite para que mais pessoas creiam que, onde há fé, Deus age. Sempre. O milagre completo. Pedro não imaginava que sua transformação ecoaria tão longe. Naquela noite, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do templo, um jovem chamado Lucas, o mesmo que semanas antes o havia visto chorar nos fundos da igreja, aproximou-se com os olhos brilhantes. Eu quero o que você tem, disse, segurando o braço de Pedro. Não era uma pergunta, era uma rendição. E assim, como um rio que transborda, a graça que salvara Pedro agora alcançava outra alma. Márcia, ao ver os dois ajoelhados em oração, lembrou-se das noites em que implorara a Deus por seu filho. Agora, entendia, o milagre nunca fora só por Pedro. Era um fio d'água que se tornara córrego, córrego que virara rio. Cada vida tocada era uma prova de que Deus não apenas restaura, Ele multiplica. Reflexão final. Às vezes, pensamos que o milagre termina em nós. Que a cura, a paz ou a libertação são o ponto final de uma história. Mas Deus escreve diferente. Ele faz de nossas cicatrizes faróis, de nossas lágrimas sementes. Pedro descobriu que ser salvo não era um privilégio, mas uma missão, carregar a luz para quem ainda tropeça no escuro. E Márcia aprendeu que a fé não é esperar por respostas, mas confiar que Deus usará até nossas dor para abençoar outros. Lição de vida. Um coração transformado não é um fim, é um convite. Convite para crer que Deus age onde há fé, para testificar que Ele ainda muda vidas, e para entender que, muitas vezes, somos a resposta à oração de alguém. Como Pedro, você pode não ver o impacto de sua história hoje. Mas uma vida rendida a Deus é como uma pedra jogada no lago, as ondas chegam onde seus olhos não a alcançam. E assim, naquela congregação simples, entre hinos e orações, o milagre continuava. Porque quando Deus toca uma vida, Ele nunca para por aí.